Falar, tá? Fique à vontade, Daniel. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal que está aqui no chat conversando, Bruno Franco, todo mundo. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? O Guilherme não pôde estar, na próxima ele Lembra, estará. só lembra o pessoal que eles podem fazer perguntas aí, que no final a gente vai responder, que hoje, né, nós vamos ter um pouco mais de tempo. Exato. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, então podem deixar perguntas aí no chat, que no finalzinho o Alexei vai colocar algumas, vai pincelar aí para a gente ir comentando. Cosmoética. Fernando, também fiquei, quando a gente definiu esse tema, fiquei pensando bastante sobre ele, porque ele tem muito a ver com a história da humanidade e também tem muito a ver com a história atual, né? O que a gente está vivendo no Brasil e em outros lugares do mundo, inclusive com a pandemia. E então muita conversa para a gente colocar aí. Cosmoética. Esse termo, cosmoética, ele vem lá da Conscienciologia. Se eu não me engano, vem lá da Conscienciologia, que nasceu lá com o Valdo Vieira. E é um tema amplo, e ele mexe exatamente com o ser, sabe? Não essa carne aqui, essa capa que a gente usa, mas o que está dentro, com a alma, com o que está até por trás da alma. A gente está aí nesse campo para aprender e para nos aprofundarmos. E um questionamento que eu coloco aqui é: que mundo nós queremos? Que mundo nós queremos para nós mesmos? Que mundo nós queremos construir para os outros, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o futuro? Esse mundo que nós queremos, ele é baseado em positividade, em amor, ele é baseado em carinho, ele é baseado na ética? Mas que ética? O que é ética, afinal? Né? A ética, ela, como foi colocada, ela está em construção. Ela é um processo de construção da humanidade, da forma como nós nos relacionamos, nós nos respeitamos, a forma como nós lidamos uns com os outros e como nós lidamos com as situações. É uma filosofia incrível e que ela muda, ela se transmuta, ela não é sólida porque ela está num processo constante de movimentação. Tanto é que na época, se a gente pegar na época ali de Jesus, olha por que ele foi crucificado, né? Por estar falando de amor, de paz, de perdão. Naquela época isso era bem complexo, né? Você lidar com a ideia de deuses e tudo mais. O pessoal estava numa briga constante e falar sobre algumas questões, até de tratamento, se a gente pegar aí os 10 mandamentos, por exemplo, que é uma ideia de padrão, de ética até, né? Não matarás, isso é um padrão. E esse padrão, ele naquela época, ele se consolidou, e ele é um padrão que se mantém até hoje, né? Se a gente pegar na nossa sociedade aqui no Brasil, se a gente pegar em outros lugares ali da Europa e tudo mais, no mundo inteiro, na verdade, se você coloca o não matarás, é uma lei. Inclusive, está na legislação, está pelos governos, porque é uma coisa que é quase que uma obviedade, né? Não matarás, para você manter um ambiente sadio, consciencial, para que para as pessoas possam se manifestar ali com certo esmero, no mínimo. Então, esse processo todo de ética, ele evolui e alguns processos, eles são padronizados e eles começam lá no passado, né, começaram no passado. Aqueles que são universais, aqueles que conseguem se concretizar e que conseguem não apenas serem processos aqui do físico, mas que se mantêm no extrafísico, processos como esse não matarás, digamos assim, e outros tantos, esse processo a gente pode até colocar ele como cosmoética, porque ele se mantém, ele é multidimensional até, e tudo mais. Então a ética está em construção. Se a gente pegar, por exemplo, a lei de Talião, né? A lei de Talião ali que ele coloca olho por olho, dente por dente, né? Hoje em dia, esse para nós aqui ocidentais, essa lei ela é um absurdo. Ela é um absurdo. Como assim? A gente está desenvolvendo um sistema aqui democrático, a gente está desenvolvendo um sistema onde uns respeitam os outros, pelo menos era para ser assim, mas que a gente coloca tudo na conta da justiça que trabalha com as leis,
E as leis, elas desenvolveram, aqui no Ocidente, vou colocar aqui para gente, elas se desenvolveram de um jeito onde ficou condicionado que não é olho por olho, dente por dente. Existe um julgamento e tudo mais, e a pessoa vai para a prisão, né? Se a gente colocar lá para cima nos Estados Unidos, tem aí a pena de morte. Para cá a gente não tem. Para os Estados Unidos, o pessoal acha que é um negócio, a maioria acha que está certo e tudo mais, né? Particularmente, eu não gosto da pena de morte, mas para lá tudo bem. E para lá isso até está dentro da ética para a maioria da população. Aqui no Brasil, por exemplo, isso não ficaria bem. Então a ética tem muito a ver com os costumes, com o costume da população, com a época, com tudo mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um processo até complicado. A gente vê, todos nós aqui, acho que participamos de vários grupos no Facebook, grupos de sonhos lúcidos, de projeção astral e tudo mais. A gente pincela ali os grupos de sonhos lúcidos e separa o pessoal mais materialista, o que não tem problema nenhum, eu respeito, mas vamos pegar os sonhos lúcidos para o pessoal mais materialista e como é que funciona, se você der uma lida ali, uma olhada. E nesses grupos você vai ver muito, o pessoal tem sonhos lúcidos, ou seja, desperta dentro de um sonho e podem fazer o que quiser. E muitos realmente fazem o que querem, de qualquer jeito, sem pensar muito, porque teoricamente você estaria livre, você estaria na sua consciência, dentro da sua consciência, portanto, o que você fizer não se manifesta aqui no físico, se manifesta só na sua cabeça, e você pode fazer tudo. Tem coisas muito loucas que o pessoal coloca que faz, eu não vou nem colocar aqui, mas para nós que estudamos a projeção astral e que temos projeções astrais, a gente percebe que existe uma repercussão do que nós fazemos no plano extrafísico, no físico e no plano extrafísico. E quando falam bastante sobre os sonhos lúcidos, nada mais é do que uma projeção astral, também em seus níveis variados de consciência, a gente já abordou isso aqui em outra live, mas que tem repercussões do que você faz. Não é assim, faça o que você quiser, que não terá consequência. Tem consequência. E por isso que a cosmoética ela é muito importante, porque a ética universal, a ética cósmica, ela reverbera. As suas ações, elas reverberam aqui no plano físico, elas continuam no plano espiritual e elas têm consequências. E é isso que queremos evitar, as consequências negativas. E por isso que a humanidade ela vem trabalhando para construir, no seu formato, um jeito para que a gente possa conviver melhor, para que a gente possa conviver em paz, digamos assim. E isso tem muito a ver com a moral vigente, como o Fernando colocou, a construção da moral, a construção desse elemento chave na nossa sociedade, a forma como nós nos conectamos, e é importantíssimo a gente trabalhar nessa área para observarmos como a sociedade funciona, como nós funcionamos e como nossas ações elas repercutem na sociedade. Será que o que estamos fazendo vai fazer bem para as pessoas e bem para nós mesmos? A nossa atitude ela está pautada num padrão de consciência inteligente que leva em consideração o outro? E se a nossa ação de padrão consciencial inteligente e que tem, digamos assim, valores positivos, e valores positivos, esses sim, eles têm uma base, que pode não fazer mal para o outro, é um valor positivo que deveria ser constante na sociedade, embora não seja, deveria ser, na minha visão. E tendo como base isso, a gente percebe que existe um processo muito complicado exatamente nesse ponto de como nós não estamos sozinhos, digamos assim, nós não estamos sozinhos fisicamente, a gente está acompanhado extrafisicamente e tudo mais, as nossas ações elas precisam ser pautadas num respeito ao próximo e para conosco também, para que o ambiente que vivemos seja agradável, para que nós possamos evoluir. Eu vou colocar um ponto aqui que eu acho interessante, de algo que aconteceu há um tempo atrás, e que mostra bem essa questão do que você pensa, não fica só na sua cabeça, aquilo que você pensa não fica só na sua cabeça, aquilo que você faz tem uma repercussão na sociedade, e por isso que a cosmoética ela é importante, porque ela leva em consideração tanto o plano físico, quanto o plano espiritual, e quanto o espaço-tempo, a linha
que divide tudo isso, a linha cronológica de tudo. Que é o seguinte, eu estava lá no Ceará, na casa da minha irmã, na roça, e eu sentei num lugar e comecei a conversar com o pessoal. Eu estava ali sentando, conversando com o pessoal, e daí me veio na mente uma ideia, e eu falei não sei o que, criado mudo. Eu estava sentado no banco e falei criado mudo. Criado mudo é uma expressão que a gente pode considerar até racista, pelo conta da época como ela foi criada, enfim, tem uma história sobre o criado mudo, e na hora que eu falei isso, eu falei, tá, dei uma expressão criado mudo, eu me corrigi. Falei, não, criado mudo não, porque tem uma história racista e tudo mais. Aí falei um negocinho que fica do lado, nem soube colocar o nome, né? Nesse processo, eu me corrigi, voltei para uma ética, porque eu trabalhei com as palavras de uma forma incorreta, e aí uma pessoa que estava lá me advertiu. Ele falou assim, ó, Daniel, semana passada, uma moça, amiga nossa, estava sentada exatamente no banco que você está sentado e ela falou exatamente o que você falou. Exatamente. Eu não sabia que ela tinha sentado lá. Foi uma coincidência ou sincronicidade? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que, e até por experiências extrafísicas de projeção astral e tudo mais, eu vejo que aquela pessoa que esteve sentada ali deixou ali a sua energia. Ela também se autocorrigiu naquele momento, talvez isso tenha deixado uma energia um pouco mais concentrada naquele móvel, naquele ambiente onde eu estava, que ficou ali por uma semana, e que eu sentei ali e canalizei, de alguma forma, aquela expressão e coloquei para fora. Ou seja, aquilo que ela falou, simplesmente, não ficou só naquele momento. É atemporal, porque está impregnado. O que nós fazemos está impregnado nas coisas, no ambiente, na nossa aura. Se você não está agindo com ética, não está agindo de forma inteligente, com amor, eu até vim com a camisa aqui escrita amor, sem querer, ó, sem querer querendo, né? Amor. E aí, olha só, a sua aura ficou impregnada e isso vai espalhar pelas pessoas. Por isso que a cosmoética, a ética cósmica, é muito profunda. E meus amigos, eles vão se aprofundar mais ainda nesse tema, porque aí só tem filósofo e gente inteligente. É isso. Cosmoética.